Olá, mulher querida, dando sequência com você nessa compreensão do dom de Deus e de conhecer quem nos pede água. Por quê? Nós falamos no conteúdo de ontem sobre a mulher samaritana, um encontro que ela teve com Jesus, uma conversa, um pedido de água que rendeu para essa mulher uma transformação e um romper. Um posicionamento diferente. O olhar dela foi iluminado. As circunstâncias dela não mais marcaram voz e nem espaço. Mas foi a voz de Jesus conversando e comunicando com aquela mulher que posicionou ela. Jesus está fazendo isso conosco, mulheres. Chegou o tempo, ele disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque assim o Pai procura. Quando nós nos posicionamos igual nós estamos fazendo, buscando a nossa identidade na palavra de Deus, e ela diz, ressuscitadas com Cristo, nas regiões celestiais e em lugar alto. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 2, e nós vamos falar sobre o dom de Deus. Conhecimento, ele é para a vida toda. Conhecimento é a melhor parte. Jesus é o mestre dos mestres. Ele diz, aprenda de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores, as verdadeiras adoradoras, vão adorar ao Senhor, conhecendo o dom de Deus. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem. A presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, Ele fez o quê? Lhe deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Estávamos mortas em nossas transgressões. De que forma? Nós costumávamos viver nisso e nós seguimos a presente ordem. Jesus, ele nos trouxe a possibilidade de quebrar isso na nossa vida, a cultura, e hoje nós não vivemos mais nessa presente ordem. Mas acompanhe aqui que você vai entender o que o dom de Deus significa para mim e para você. A presente ordem deste mundo, e a gente seguiu o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Desobediência aqui não é aquela quando eu peço para o meu filho fazer algo e ele não faz o que eu pedi. Quando nós damos uma instrução e aquela instrução não é seguida. Não é essa desobediência. Essa desobediência aqui, ela está falando sobre uma contradição à verdade. E é exatamente o que o príncipe do ar, principados e potestades, eles fazem. O presente curso. É isso que é o plano e o propósito do inimigo. Nós vemos aqui o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Entende? Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós vivíamos debaixo de uma influência, uma liderança do príncipe do ar.
É por isso que o dom de Deus, ele é tão importante. A palavra do Senhor nos diz aqui em Efésios também, aqui no capítulo 6, que as nossas lutas, elas não é contra seres humanos, mas ela é contra os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O dom de Deus é importante porque quando nós somos ressuscitadas com Jesus, nós não ficamos abaixo dessa liderança e dessa influência, mas nós estamos acima delas. Temos 3 céus. O primeiro céu é esse aqui onde nós vivemos, a terra, o que nós vemos. O segundo céu é onde ficam os principados, potestades e os dominadores do ar. Agora, o terceiro céu é onde está Jesus, eu e você. O dom de Deus é importante porque quando nós somos ressuscitadas com Jesus, nós subimos para este lugar em espírito. Lembra? Em espírito e em verdade. Isso quebrou um ritmo de uma cultura maligna sobre as nossas vidas, onde nós fazíamos desejos e pensamentos, vontades do príncipe do poder do ar. Mas agora, numa novidade de vida, nós não inclinamos mais a nossa carne, o nosso corpo a essas coisas. Não inclinamos as nossas mentes a essas coisas também. Mas nós inclinamos a uma liderança santa, pura e planejada pelo próprio Deus. Nós estamos aqui para fazermos boas obras, porque somos criação de Deus e realizada em Cristo Jesus. Deus fez nova todas as coisas quando nós somos ressuscitadas com Jesus. A Dani antiga, ela morreu com Jesus na cruz. E quem ressuscitou foi a Dani nova. Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. O príncipe do poder do ar, ele quer te fazer acreditar que você não tem uma novidade de vida em Jesus. E que um simples ato de erro, meu e seu. E eu repito, aqui no profético você pode errar pelo menos 3 vezes, pelo menos. Um deslize. Ele quer nos fazer acreditar que de fato não aconteceu a transformação na minha e na sua vida. Ele quer nos dizer, você não é uma criação de Deus. Você ainda pertence a mim. Enquanto Jesus está gritando, o preço foi pago. A cruz, ela foi feita para ser vivida todos os dias. Quando ele morreu naquela cruz, ele deu a vida dele. Ele quebrou o aguilhão do pecado, da morte que existia. E nós temos a vitória. Mas não foi para ficar ali e esquecido. Mas foi para abrir o acesso a mim e a você, a essa novidade de vida, a este dom de Deus que nós estamos conversando aqui. Desobediência está falando sobre uma resistência a ouvir a voz de Deus. Você percebe? Você percebe esse tipo de coisa acontecendo na sua vida? Você percebe que quando você está avançando nas coisas de Deus, de repente vem um boom, algo acontece e tem uma resistência e parece que você não está avançando. Vem mentiras dizendo que você não escuta bem a voz de Deus, que você é um lixo, que as suas decisões e escolhas são erradas. Isto é uma resistência. Eu quero te lembrar que você já quebrou o padrão o padrão cultural da presente ordem deste mundo na sua vida. Você já foi morta na cruz com Jesus e ressuscitada
Você foi feita uma nova criação em Jesus para boas obras. Coloca bem forte essa palavra, boas obras. Não são obras ruins, não, são boas. Deus diz que é boa, então são boas, amém? Se Ele diz que é boa, então são boas. Glória a Deus. Então vemos uma guerra de vozes. Mas a voz de Deus é que vai prevalecer na minha vida e na sua vida. Adão e Eva, no jardim do Éden, comem o fruto proibido. Ao se alimentarem e provarem aquele fruto, eles não apenas desobedeceram a Deus, mas eles obedeceram o diabo. Foi a partir disso que nós passamos sobre essa liderança. O nosso Senhor era o príncipe do poder do ar. Mas escute bem, quem é o teu Senhor hoje? É Jesus Cristo. Quero ler com você esse versículo aqui. Filipenses, no capítulo 2, verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu declaro Jesus agora. Nós declaramos Jesus Cristo agora. Então nós declaramos salvação agora. Nós proclamamos Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Quem é o teu Senhor? Jesus Cristo é o teu Senhor. Esse é o dom de Deus em curso. Não é uma vida vazia, mas é uma vida com propósito e com definição. Porque é impossível você conhecer o dom de Deus e a sua vida não ser transformada. Porque é impossível você entender que está nas regiões celestiais acima de todo principado e potestade. É impossível você compreender isso e as suas orações mudam. Chacararababaxê. Tua forma de falar com Deus muda, o teu relacionamento com Deus muda. O dom de Deus é importante para mim e para você. Caminharmos nisso. Para que em nome de Jesus a gente consiga de fato realizar essas boas obras aqui de Efésios. Vamos resgatar aqui. Eu não quero que você perca o que Deus quer ministrar no seu coração. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Harabaquetete. Soma perca, soma roubo, soma julgamento, soma tudo isso, coloca na mesa. E esse versículo está dizendo, para mostrar a incomparável, mostre para tudo da tua vida que ouve voz do inimigo, mostre a incomparável riqueza da graça de Deus. Desde 2023, eu tenho visto isso na minha vida. Um Deus que é bom. Um Deus que paga a minha escola. Eu sou aluna da Bethel e eu amo testemunhar sobre isso. Como o Senhor tem pago isso na minha vida. Orfandade marcou a minha infância, a minha adolescência. E agora eu tenho mostrado para essas coisas. Eu tenho rido na cara dessas coisas.
porque o Senhor põe-se a rir. O Salmo 2 diz: o Senhor põe-se a rir dos inimigos. E eu tenho mostrado essa bondade do Senhor revelada em Cristo Jesus. Isso é dom de Deus. Eu não aceito viver a minha vida mais fora deste lugar que foi pago com alto preço. Então, dá uma sacudida aí no teu ombro, tira o pozinho assim, até a sopra. E é assim, ó, beijo e não me liga. Beijo e não me liga. Ele me tirou do império das trevas e ele me transportou para o reino do seu Filho amado. Dom de Deus. O bombardeio dos céus. O bombardeio da bondade de Deus nas nossas vidas. Então Jesus disse àquela mulher, e eu estou dizendo para você agora, mas eu não estou sozinha. Se você conhecesse o dom de Deus, mas se você conhecesse o dom de Deus, o maior profeta é Jesus. E ele diz: conheça o dom de Deus. O povo tem perecido por falta de conhecimento. Mas eu e você não. Porque nós quebramos o rumo, o presente curso do príncipe do poder do ar na nossa vida e na nossa geração. Glória a Deus por isso. Nós passamos a obedecer a Jesus. Obediência não é ouvir e não fazer. É ouvir e fazer. Mas não é com egoísmo. A obediência que eu estou falando com você aqui, a desobediência, é a obediência no sentido de não resistir ao Senhor mais. Rendição. Render-se ao Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 10. A partir do verso 3 diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma rendição ao Senhor. Coloca o inimigo para correr. Tornar o nosso pensamento obediente a Cristo. Isso mostra, todas as vezes que você alinha a sua mente, renova a sua mente na verdade de Cristo, você quebra a influência do príncipe do poder do ar na sua vida. Você grita, você escancara: eu não quero ter nenhuma parte com ele. Jesus falou: ele não tem parte nenhuma comigo. E ele já está julgado. Você declara essa mesma sentença escrita. E que você não se escandalize, porque o Salmo 150, o Salmo 150, 149, abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos 149, que diz assim: glória a Deus. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro,
para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória dos seus fiéis. Não vamos nos escandalizar, porque a nossa glória é executar a sentença escrita contra os reis e os seus nobres. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Tornamos nossos pensamentos obedientes a Cristo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é o dom de Deus em curso. Isso é conhecer, atender ao chamado profético do próprio Jesus, para conhecermos o dom de Deus. Alinhar a sua vida ouvindo Jesus falar com você todos os dias, para todas as circunstâncias, para todas as situações. É o dom de Deus. Expandindo, explodindo, acontecendo dentro da sua casa. Porque Jesus falou com aquela mulher e ele falou bastante. Quebramos a mentira de que Deus não fala e que eu não sei escutar a voz de Deus. Porque você foi feita para ouvir a voz de Deus. Quebramos agora no nome de Jesus também, Senhor. Todo argumento, altivez e arrogância que se levanta nas nossas vidas contra o conhecimento de Jesus. E nós abençoamos a nossa história, profetizando que aquele que começou a obra, ele vai cumpri-la até o final. Deus abençoe você.